A política de responsabilidade social, inclusão e acessibilidade é também uma das preocupações da Justiça do Trabalho de Rondônia e Acre. Para falar sobre esse assunto, eu vou conversar no programa de hoje com a desembargadora do Trabalho, Socorro Guimarães. Ela é presidente da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão do TRT da 14ª Região. Agora, Justiça e Cidadania. Durante o mês de abril, aconteceu a Semana Nacional de Responsabilidade Social e para falar sobre as ações da Justiça do Trabalho, sobre responsabilidade social, também acessibilidade e inclusão, eu recebo aqui no programa de hoje a desembargadora Socorro Guimarães. Ela é presidente da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região. Doutora Socorro, seja bem-vinda aqui ao Justiça e Cidadania. Muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde. A senhora ingressou na Justiça do Trabalho já há quanto tempo, doutora? Em 1988. Da primeira turma A primeira turma dos juízes substitutos que ingressaram por concurso no tribunal. Muito bem. E a senhora é nascida onde? Belém do Pará. Belém do Pará. Advogava antes de ingressar na magistratura? Não advoguei. Eu trabalhei no Tribunal de Contas dos Municípios. Fui sempre servidora pública. Amazonas. No Pará. Ah, sim. Desculpa. No Pará. No Pará. No estado Sempre do Pará. como servidora pública e depois ingressei na magistratura. Aí resolveu fazer o concurso primeiro da 14ª Região, foi? Primeiro da 14ª Região. E de lá para cá muita história, porque virou rondoniense, né, agora? Total, com 2 netos mais ainda. Ah, então. Mas então aí, e a senhora assumiu, já passou pela presidência do tribunal, né? Que ano foi? 97, 98. 97, 98 foi o presidente do tribunal. E agora continua, logicamente, aqui no desembargadora do tribunal e presidindo uma comissão que é relevante, né? Uma comissão que cuida da responsabilidade social e inclusão, né? Presidida pela senhora, com a equipe de servidores participando dessa comissão. E como que a senhora vê, por exemplo, essa preocupação que tem o Poder Judiciário, e especialmente também a Justiça do Trabalho aqui na 14ª Região, em protagonizar essa questão de responsabilidade social, inclusão e agora também, logicamente, muito atual com relação à acessibilidade? Bom, a comissão ela foi instituída em 2017, por ordem do Conselho Nacional de Justiça, que criou, no âmbito dos tribunais, essas comissões para tratar das políticas públicas de acessibilidade e inclusão, de responsabilidade do Poder Judiciário. Então, o CNJ, através da Resolução 230, em 2016, retificando, ele instituiu essa política de inclusão e acessibilidade e recomendou aos tribunais que cada um instalasse a sua comissão de responsabilidade social, né? E ela foi criada e eu estou presidindo desde a sua criação, auxiliada e muito bem assessorada por servidores desta casa, né, honrosos servidores desta casa, da área médica, da área administrativa, da área psicossocial. É uma comissão multidisciplinar, incluindo também um juiz de primeiro grau. Sim. Então, é um pensamento coletivo, né, da magistratura e da administração esse pensamento voltado para como administrar e como entregar à sociedade o melhor da política pública do Poder Judiciário local. E a Justiça do Trabalho já pratica isso não a partir da comissão, né? Lógico, o tribunal já de quase 2 décadas já tem essa preocupação de responsabilidade social, de acessibilidade, inclusive a Carta de Serviço, né, que foi criada lá em 2012, né, porque a gente até fez matéria aqui, né? Tem, no caso, Braille, que é a acessibilidade, então, quer dizer, já vem com a política disso, nesse sentido, né? Sem dúvida. Agora a comissão vem reforçar, né, doutor? Sem dúvida. Veja bem, a responsabilidade social é da gênese do Poder Judiciário Trabalhista, né? Ele tem a responsabilidade de fomentar essa política, de levar à sociedade o melhor desses programas. A propósito, o tribunal tem vários deles. O programa do Justiça do Trabalho vai à escola,
Justiça do Trabalho vai à empresa, Justiça do Trabalho de portas abertas. Então, tem, dentro de todos esses programas que tem um contexto só, que é de responsabilidade social, está inserida essa política de acessibilidade e inclusão. E também nas próprias obras do tribunal, as construções, né, de unidade, de vara, enfim, também tem uma preocupação, né, com relação à acessibilidade física, né? Sim, porque o CNJ, ao editar a sua resolução, ela recomendou que os tribunais se aparelhassem para isso. Então, as edificações, a tecnologia, todos os acessos, os mobiliários, todos os equipamentos, todas as ferramentas que o tribunal puder ter para levar a sua mensagem, levar a sua informação, o seu conteúdo, da maneira mais fácil, da maneira mais prática e objetiva a toda a sociedade, principalmente aqueles que têm necessidades especiais para conhecerem a Justiça do Trabalho e conhecerem seus programas. É muito importante, né? E essa preocupação de que, na verdade, não é só, logicamente, o TRT da 14ª que tem comissão, porque, como a senhora bem falou, foi uma exigência, foi uma questão até abraçada pelo CNJ. Então, os outros tribunais também possuem as suas comissões, né? Sim, todos os tribunais têm as suas comissões de responsabilidade social voltadas para acessibilidade e inclusão. É um comando do CNJ. Mas isso vai além do Poder Judiciário, né? Não digo a norma do CNJ, mas essa preocupação deve ir além, né, do próprio Poder Judiciário. Né? Deve sim, é uma responsabilidade do Estado, não é só do Poder Judiciário, mas do Estado em si, em todas as suas esferas, estadual, federal, estadual e municipal. O Estado é responsável por desenvolver essas políticas públicas de inclusão e acessibilidade. E às vezes a gente vai, porque o Tribunal da 14ª Região é que uma região, em certos lugares, até meio que o acesso é difícil, né? O acesso por estrada e tudo mais. E às vezes na própria região, na zona urbana também, às vezes as próprias calçadas não são adequadas. A senhora acredita, assim, antes de a gente fechar esse primeiro bloco, que hoje o poder público, especialmente nos municípios, tem tido a preocupação, por exemplo, com quem tem essa dificuldade de locomoção? Com relação às suas obras, eu digo assim, os seus trabalhos de acesso, né? Veja bem, o orçamento público limita muito, né? Mas é exigência da sociedade que o Estado veja com bons olhos essa causa, essa particularidade, digamos assim. Então, já se fez muito, há muito que avançar, há muito que fazer. Hoje nós temos cursos de Libras, por exemplo, o nosso tribunal oferece, já fez muitos cursos de Libras, os sinais são sonoros, as calçadas são acessíveis, mas ainda precisamos de mais. A mobilidade, o deslocamento daquela pessoa que tem uma necessidade especial de se locomover, essa necessidade é muito premente, então ainda falta muito avançar nesse sentido, porque a pavimentação das nossas ruas está longe de ser o ideal que precisamos, não só para aqueles que não possuem essa necessidade especial, mas principalmente para aqueles que detêm. Então, há muito que se fazer, sim. As nossas vias públicas precisam ter um acesso efetivo para o cidadão poder exercer por inteiro a sua cidadania. Tá certo. Nós vamos agora para um breve intervalo. Eu estou conversando com a desembargadora Socorro Guimarães, que ela é desembargadora do TRT da 14ª Região e preside a Comissão de Acessibilidade e Inclusão. A gente volta em instantes. Todo ano, a Justiça do Trabalho soma esforços durante uma semana para realizar o maior número possível de acordos. Desde 2015, o valor movimentado já ultrapassou os 2 bilhões de reais. Foram mais de 700 mil pessoas atendidas, cerca de 100 mil acordos fechados. Faça parte desses números. Com a conciliação, o saldo é sempre positivo. 5ª Semana Nacional da Conciliação Trabalhista. Menos conflitos, mais soluções. Estamos de volta agora para o segundo bloco. Eu estou conversando com a desembargadora Socorro Guimarães, do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região. Ela preside a Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão. E o tema do programa de hoje é responsabilidade social e inclusão, que é um tema muito importante para a cidadania, para toda a população
não só de Rondônia, mas de todo o país, né, de todo o mundo. E, doutora Socorro, e hoje a pessoa que tem algum tipo de necessidade de acesso e tudo mais, ela quando se sente prejudicada, ela tem a quem deve recorrer? Não, porque às vezes se é só num órgão, ele pode recorrer à ouvidoria daquele órgão, por exemplo, no Tribunal do Trabalho, tem a ouvidoria, mas eu digo de uma forma geral na cidade ou no município, onde alguém esteja assistindo o programa, na sua cidade aí, que tem algum tipo de acesso, o que a senhora recomenda para que tenha atendido as necessidades? Bom, primeiramente, destacar que a Constituição Federal, a nossa Constituição de 1988, ela garante no seu artigo 5º a igualdade de todos. Então, a igualdade, ela está inserida dentro do princípio da dignidade da pessoa humana. Então, todos aqueles que sentirem necessidade de fazer valer esses seus direitos devem sim procurar o Estado, devem procurar as defensorias públicas dos municípios e qualquer órgão, seja no âmbito federal, estadual, municipal, certamente vai ter a obrigação e deve atender a todos aqueles que procuram para que suas necessidades sejam atendidas. Então, não há barreira, não há limite para que o poder público seja responsável por isso. Então, se a pessoa está numa localidade e não sabe a quem se dirigir, então, no mínimo, ele já tem acesso ali a uma promotoria, a uma defensoria, à ordem dos advogados, ou ao Tribunal do Trabalho, ao Tribunal de Justiça, ou qualquer outro órgão, seja, como disse, no âmbito federal, estadual, municipal. O Estado tem a obrigação de prestar informações e até agir em nome da pessoa para satisfazer aquelas suas necessidades. A senhora falou da Constituição Federal, existem, logicamente, além de outras normas brasileiras e também internacionais, né, doutora, que visam aplicar essa política de responsabilidade social, a inclusão, a acessibilidade. Existem normas, inclusive, internacionais que hoje são muito cobradas, né? Sim, a Convenção Internacional de Nova York foi uma convenção dos Estados-membros da Organização Nacional, a Organização das Nações Unidas, na sua 61ª reunião anual, ela sintetizou num documento conhecido, então, como Convenção de Nova York, todos os anseios da população mundial para discutir essas necessidades, discutir o conceito de deficiência e obrigar a todos os Estados-membros que praticassem e pratiquem essas políticas públicas de acesso e de inclusão. Então é importante, né, saber que Sim. É uma questão de cidadania mesmo, Sim. acesso à cidadania. Sim, é importante registrar também que essa convenção, ela foi inserida no organismo interno do Brasil, ela foi inserida como emenda constitucional. Então, ela é uma norma constitucional, não é só uma convenção, ela foi ratificada pelo Brasil, ela foi incorporada ao ordenamento jurídico através de decreto legislativo e ela está inserida como norma constitucional. Então, assim, em linguagem simples, ela vale como a Constituição, como o artigo 5º. Ela é uma estabelecendo lei que vale no diretrizes e Brasil. normas para que essas políticas sejam exercidas em sua plenitude. Além disso, tem a lei da inclusão, a portaria, a recomendação do CNJ, a resolução 230 do CNJ, que estabeleceu as diretrizes de atuação Sim. do Poder Judiciário e dentro do nosso Tribunal Regional do Trabalho, a portaria que instituiu essa comissão de acessibilidade e inclusão. Inclusive, se você acessar o portal do TRT, que é www.trt14.jus.br, lá no canto superior direito, tem lá, clica, acessibilidade. Então, você tem condições de ver com relação a Libras, enfim, facilitando esse acesso. E pela Semana Nacional de Responsabilidade Social, o Tribunal do Trabalho publicou uma matéria a respeito e também veiculou um vídeo, um VT, Aprenda a Lidar com as Deficiências dos Outros, que foi publicado pelo Hospital Albert Einstein. E a gente vai reproduzir aqui para você agora. Acompanhe.
Bom, você viu o vídeo aí, ele são formas de linguagens para você entender como é importante a participação de cada um de nós para que proporcione ao próximo, né, a acessibilidade. Vamos para o intervalo e a gente volta no próximo bloco, para o terceiro bloco. Eu estou conversando com a juíza Socorro Guimarães, que é presidente da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região. A gente volta já. Todo ano, a Justiça do Trabalho soma esforços durante uma semana para realizar o maior número possível de acordos. Desde 2015, o valor movimentado já ultrapassou os 2 bilhões de reais. Foram mais de 700 mil pessoas atendidas, cerca de 100 mil acordos fechados. Faça parte desses números. Com a conciliação, o saldo é sempre positivo. 5ª Semana Nacional da Conciliação Trabalhista. Menos conflitos, mais soluções. Estamos de volta agora para o terceiro e último bloco. Eu estou conversando com a desembargadora do Trabalho, Socorro Guimarães, que é presidente da Comissão de Acessibilidade e Inclusão do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, que abrange os estados de Rondônia e Acre. E o tema do programa de hoje é exatamente responsabilidade social e acessibilidade e inclusão. E nesse último bloco, eu gostaria de saber aqui da doutora Socorro, o conceito, né, que a gente falou tanto de deficiente, de acessibilidade, qual é o conceito de deficiência, uma pessoa com deficiência hoje, sob o ponto de vista dos organismos internacionais, das normas? Bom, há muitos e muitos anos atrás, graças a Deus, o conceito de deficiência, como se via o deficiente, era como aquele ser humano que, por alguma situação, às vezes esse conceito era até atribuído a situações divinas, alguém estava pagando por alguma coisa e aquela pessoa era alijada, era separada, era desagregada. Então, ele não se integrava, ele não era bem visto, né? A humanidade evoluiu, graças a Deus, evoluiu muito. Hoje, o conceito, digamos assim, científico da deficiência é mais pela falta das condições, a deficiência é vista mais por esse lado, ela é vista mais por esse lado, pela falta de condições e oportunidades para aquela pessoa se inserir dentro daquele meio social. Então, ela deixou de ser em relação ao indivíduo em si, mas em relação à falta de condições que o indivíduo tem ou que lhe são aquelas condições que lhes são oferecidas para aquelas pessoas que necessitam. Então, faltando essas condições, aí ela tem uma necessidade, então lhe faltam condições. O conceito de deficiência está agregado a essa responsabilidade do Estado no oferecimento, do Estado como um todo, a sociedade, né, como um todo, para dar às pessoas igualdade de oportunidades segundo as suas condições pessoais. Então, se eu tenho menos condição, se você tem menos condição por alguma situação, seja ela uma deficiência física, seja ela uma deficiência psíquica, seja uma deficiência visual, auditiva, de locomoção, mental. Então, qualquer necessidade que nós, seres humanos, tenhamos, ela deve ser vista como isso. Existe essa dificuldade, mas ela está ligada a um outro ponto, que é exatamente a falta de acesso ou oportunidade, porque não há limites para o ser humano, por mais que ele tenha as suas necessidades. É verdade, não há limites. A gente já viu cada exemplo. Exato. Então, não há limitação. Se são oferecidas essas condições, ele tem como desenvolver a sua capacidade intelectual, as suas capacidades pessoais, desenvolver seus talentos, né? Há tantas pessoas ligadas às artes, né? A música, a comunidade científica, a comunidade literária, e são pessoas que têm necessidades especiais para isso. Doutora, e também existe, inclusive, norma legal em âmbito da Justiça do Trabalho, por exemplo, que uma empresa ela tem um percentual, por exemplo, empresa com 100 funcionários, ela também deve dar oportunidade a pessoas com algum tipo de deficiência. A gente vai dos supermercados, vai numa empresa, numa loja, às vezes encontra uma pessoa com uma certa limitação física,
mas não limita ao trabalho, né? Exatamente, não só a legislação, como ao incentivo para isso, para o comércio, para a sociedade, para isso. É 5%? E é tão bom, sim, é tão bom ver a sociedade inserida, o ser humano inserido, né? Como bom ver ser atendido por uma pessoa que está, naquele momento, ele está exercendo plenamente a sua capacidade, dentro do que ele pode e dentro das condições oferecidas, eu vejo que ele está exercendo plenamente. Ali é 100% do exercício da sua cidadania. E do ponto de vista da evolução, a senhora falou que lá no passado se considerava de uma forma, hoje, em termos de acessibilidade, houve essa evolução? A senhora pode considerar que houve uma boa evolução nisso? Lógico que tem muito que caminhar ainda, mas... Sim, eu vou citar um exemplo, entre tantos outros, né, pela até limitação do tempo no programa, mas eu vou citar um exemplo que eu particularmente vejo muito promissor, é o sistema de cotas, né? Propiciou aquelas pessoas com deficiência o acesso às universidades, propiciou as pessoas terem acesso aos concursos públicos, né? Sem falar na iniciativa privada. Sim. Mas então todos estão concorrendo em igualdade de condições, dentro das suas condições, mas estão concorrendo. Enem, né, também, exatamente. E é um grande exemplo. Muitas vezes um deficiente, uma pessoa com necessidade especial, ela muda a vida de toda a família, com aquele exemplo de altruísmo, de força, de superação. Então, o sistema de cotas eu vejo como um grande avanço. Está há 15 anos, deve continuar aí para sempre, cada vez mais atendendo e tentando atingir um maior número de pessoas que têm essas necessidades especiais para serem incluídas na sociedade como um todo. E sobre dados estatísticos? A senhora tem algum dado estatístico, assim? Porque a gente vê que, às vezes as pessoas falam assim, não, é que não tinha muito deficiente, agora tem. Não, é porque antes as pessoas ficavam escondidas, né? Porque uma vez eu visitava lá em Guajará-Mirim, que em 2010 tinha uns grandes percentuais de deficiência, a pessoa fica no fundo da casa, né? Nós estamos já caminhando para o final, mas eu gostaria só de ouvir esses dados aqui para a gente fechar. Tá certo. Como dado estatístico, então eu fiz uma anotação. No Brasil, cerca de 45.606.048 milhões, 45.606.048 pessoas têm algum tipo de deficiência, o equivalente a 23,9% da população. Ainda segundo o censo do IBGE de 2010, a deficiência mais recorrente no Brasil é a visual, com 18,6%, seguida da motora, 7%, seguida da auditiva, 5,10% e, por fim, da deficiência mental, com 1,40%. Então, são dados significativos. Mais pessoas, esses dados não são de agora, são dados já que vêm de algum tempo, certamente nós temos outros números agora, então cada vez mais as pessoas estarão com necessidades diferenciadas e cada vez mais o Estado comprometido em atender essas necessidades para o pleno exercício dos seus direitos, dos direitos civis, do exercício da cidadania em sua plenitude, e cada vez mais as pessoas estarão recorrendo ao poder público. Então, o poder público tem a obrigação de estar aparelhado para isso. É isso. No programa de hoje, eu conversei com a desembargadora Socorro Guimarães, desembargadora do TRT da 14ª Região, no qual ela é presidente da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão. Obrigado pela sua entrevista. Obrigada. Eu que agradeço. Boa tarde. Obrigado também a você pela audiência. Você pode acompanhar esses e os demais programas nas redes sociais que estão envolvidos. Se inscreva no canal do Justiça e Cidadania, acompanhe todas as entrevistas. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Até logo.